versículo que escolhemos para esta manhã está no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 13. E aqueles que estão com a Bíblia aberta, Apocalipse 14, versículo 13, na minha versão diz o seguinte: Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Geralmente não gostamos de pensar nesse tema, no tema em que você e eu vamos morrer um dia. Nós não gostamos de gastar tempo sobre isso. Mas segundo as estatísticas, 100% dos que estão vivos vão morrer. E a coisa piora um pouco mais ainda, porque as pessoas morrem quando estão velhas, mas as pessoas morrem quando estão bem jovens também. A coisa ainda é pior ainda quando lembramos que não sabemos o dia que vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. Mas esse versículo da Bíblia nos traz uma esperança, porque diz que aqueles que morrem no Senhor, eles são bem-aventurados. Por que são bem-aventurados? E o versículo 14 responde para nós. E ali diz que olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, na mão e uma foice afiada. Irmãos, aqueles que morrem no Senhor, quando despertarem, este é o quadro em que vamos ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Eu ainda lembro o dia que o pastor José Maria, conhecido de todos nós, ele orou no funeral do meu pai. E ele dizia: marque este lugar, Senhor, para o dia da ressurreição. Porque quando ele ressuscitar, a primeira coisa que ele vai ver vai ser Jesus voltando. Nesta manhã eu estou falando por um grupo de adventistas. Pessoas que creem que Jesus vai voltar. Pessoas que aguardam a volta de Jesus. E se nós cremos que Jesus vai voltar, e esperamos a volta de Jesus, que tipo de vida devemos viver? E se nós sabemos que vamos morrer, e não sabemos quando vamos morrer, que tipo de vida devo eu viver cada dia? Na mesma página que você está aberto na Bíblia, ali, começando do versículo 6, traz algumas ideias para nós, que tipo de vida você e eu temos que viver ao esperarmos a volta de Jesus. Porque essa mensagem que está ali, é um dos últimos sermões que Deus quer pregar para seus filhos aqui na terra. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A parte central desses dois versos, a parte central do meu ponto de vista é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque Ele está vindo. Essa parte de temer a Deus, eu não sei sobre você, mas quando eu leio essa pequena frase, temei a Deus, é como que alguma coisa forte me fizesse tremer por dentro. Por que devo temer a Deus? Esse versículo fala que Deus é o juiz, Jesus é o juiz que vem para julgar. E como juiz, Ele conhece tudo sobre mim. Geralmente, quando nós cometemos algo errado e vamos a juízo, nós buscamos um bom advogado, porque o juiz não sabe nada sobre mim. Então eu busco um bom advogado para camuflar as coisas.
Esse advogado vai tentar enaltecer minhas virtudes e esconder meus defeitos para mostrar-me como uma pessoa santinha que vai se escapar do julgamento. Mas neste caso agora é diferente. Aquele que vai julgar, ele sabe tudo. Ele sabe até as coisas que você pensa que ninguém sabe. Ele sabe tudo, ele vê tudo. E esse Deus que vê tudo, ele está vindo. E ele vem para julgar você. Ele vem para julgar a mim. Então, quando eu leio esse versículo que Deus vai vir para julgar, eu devo temê-lo. A primeira atitude é de medo. Mas eu penso que é mais do que medo que Jesus quer falar conosco, porque Ele está dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Como é que você vai ficar com medo de alguém e dar glória a essa pessoa? Como é que você vai ficar com medo de alguém e vai aplaudir essa pessoa? Como é que você vai ter medo de alguém e vai cantar louvores a essa pessoa? Que tipo de medo está esse versículo falando? Sabe, esse juiz que vai nos julgar, nesse momento, além de juiz, ele é o nosso advogado. Já parou para pensar nisso? Ele é o nosso advogado. E como advogado, é ele que vai mediar com o juiz, que é ele mesmo. Então a causa já está ganha. Deu para entender a coisa? Aquele que julga nesse momento é meu advogado. E além de ser meu advogado, como juiz, ele está mais disposto a me perdoar do que eu em pedir perdão. Dá para entender isto? É algo difícil para eu entender. Aquele que vai me julgar é aquele que está dizendo: quando você faz alguma coisa errada e à noite você não consegue dormir, você sente a consciência culpando, é o juiz mandando o Espírito Santo falar com você. Fala para ele que eu quero perdoá-lo. E mesmo quando você vai e pede perdão, você por você mesmo não tem força para pedir perdão. É o Espírito Santo de Deus enviado pelo juiz que te ajuda a pedir perdão ao juiz. Significa que o julgamento está ganho. Porque se você aceita o perdão, você não precisa ficar com medo. A única coisa que você tem que fazer é levar o juiz a sério, respeitá-lo e agradecê-lo, porque o preço que deve ser pago pela sua transgressão foi pago pelo próprio juiz. Irmãos, eu amo esse versículo da Bíblia. E cada dia da vida, nós devemos viver uma vida de temor a Deus, de respeito a Deus, porque Ele está vindo julgar você e eu. Mas pastor, se é tão fácil assim, todo mundo vai ser salvo? Ele está disposto a perdoar, mas Ele não vai forçar você a aceitar o perdão. E como cristãos, às vezes temos a tendência de não aceitar o perdão agora, de não viver uma vida de temor a Deus agora, e dizer: o tempo passa, quem sabe no futuro, quando eu for mais velho, aí sim eu vou temer a Deus. Mas quem falou para você que você vai ficar velho? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Cada vez que entro no avião, quando entrava antigamente, eu sempre perguntava: e se cair? Hoje a gente não pensa mais. Mas com o tempo eu pensei: morre mais gente fora do avião que dentro do avião. A coisa é séria. Eu tenho que temer a Deus e levá-lo a sério. Eu não preciso ter medo dele, mas tenho que ter respeito, porque a bondade e o amor dele para conosco vai ter um dia que chega ao fim. E é por isso que cada dia nós temos que viver essa vida de gratidão, de louvor
e de adoração a Deus. O Salmo 96, no meu ponto de vista, é o salmo que mais fala sobre a primeira mensagem angélica. Porque você que conhece a Bíblia sabe que nesta manhã eu estou falando sobre a primeira mensagem angélica. E lá no versículo 12 diz o seguinte, de Salmo 96: folgue o campo em tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque Ele vem para julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos. E aí, se você continua no mesmo salmo e você pergunta, se esse que está vindo vai julgar a mim mesmo, qual deve ser a minha atitude? Vamos ver o verso primeiro. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. E o versículo 2 diz: cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. E no versículo 3 diz: anunciai entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Existem várias maneiras de adorarmos a Deus, de temer e adorar. Existem várias formas, mas aqui no Salmo 96 está dizendo que nós temos que anunciar aos outros, como forma de adoração a Deus. Nós temos que contar aos outros aquilo que Deus está fazendo por você. Você tem que contar para os outros essa ideia de que o juiz também é advogado, e é o juiz que quer te perdoar. Essa história tem que levar a todo mundo. E ao fazermos isso, é a melhor maneira, é a melhor forma que podemos encontrar de adorar a Deus. Por que Deus nos pede para proclamar as boas novas do que Ele faz aos outros? Por que Ele nos pede isto? Eu não sei sobre você, mas eu nasci nessa igreja. E sempre que um pastor pregava sobre esse tema, que nós temos que contar aos outros, que nós temos que proclamar ou pregar, isso sempre me criava um estresse aqui dentro, porque eu tinha medo de fazer isto. Sempre ao ir à igreja, eu sentava sempre atrás de alguém mais alto que eu, e eu já tinha 19, porque eu tinha medo de alguém me pedir para fazer uma coisa na igreja. Até o dia em que a igreja estava lotada, uns 500 membros mais ou menos, e uma menina que sabia dessa história que eu tinha medo, ela disse: todos vão ajoelhar agora e Vilmar vai fazer a oração. Eu fiz a primeira oração em silêncio, e eu falei: meu Deus, abra a boca da terra e me engula vivo. Mas Deus não ouviu a oração. E aí eu comecei a segunda, e tudo travou aqui. 1 minuto, 2, 3, as pessoas começaram a ficar nervosas, joelho doía. Uns 5 minutos depois eu consegui dizer: em nome de Jesus, amém. E toda a igreja disse um amém bem forte. Por que é que Jesus nos pede para trabalhar para Ele? Por que é que Ele nos pede para contar dessas boas novas para os outros? Por quê? Porque Ele não sabe fazer? Eu peço alguém para consertar meu computador, porque eu não sei consertar. Mas Jesus sabe contar as boas novas para todo mundo. Quem sabe Jesus pede a você para proclamar aos outros, porque Ele não tem ninguém mais para ajudá-lo. Sabe, Jesus tem milhões, trilhões e quadrilhões de anjos, que pode contar a história da salvação para os outros melhor do que você e eu. Por que é que Jesus pede a você para ir contar para os outros? Por quê? Eu estava dentro de uma loja de material de construção, uma loja bem grande que tem em toda a América, chamada Home Depot. E lá eu vi um americano bem forte, com a caminhoneta, encosta, sai, toma um pequeno filho, talvez 5 anos de idade. E ele vai na seção de madeira e começa a pegar a madeira e colocar em cima do carro. E ele pede para o menino ajudar também. E eu percebo que o menino está pegando os pedaços menores, colocando lá. E eu percebo que
aquele homem bem forte está gastando 2 vezes mais tempo para colocar madeira dentro do carro do que se fizesse sozinho. Mas por que ele estava pedindo o filho para ajudar? O pai tinha em mente treinar o filho para que quando crescer se transforme em alguém parecido com o pai. E ao olhar a cara daquela criança carregando os pedaços de madeira, eu senti alegria, eu senti orgulho na face dele, porque ele estava sendo útil ao pai. Sabe, quando o pastor Aniel estava falando aqui sobre março 24, quando todos saíram para espalhar livros, daqui eu estava checando a cara de todos vocês. E eu vi brilho nos olhos de muitos de vocês. Certo, Ronaldo? Por quê? Porque naquele dia, você foi usado por Deus para salvar outros. Você foi usado pelo Criador do universo para salvar outros. E quando você está sendo usado por Ele para salvar outros, é a melhor forma de adoração. E quando você está sendo usado por Ele para salvar outros, você está sendo transformado à semelhança dEle. E Ele está preparando você para morar na casa dEle. E Ele quer você bem parecido com Ele. É por isso que Jesus nos pede para ir e proclamar. Para proclamar como forma de adoração. Na realidade Ele está... Quando Jesus nos pede algo, não é porque Ele espera receber. Quando Ele nos pede algo, é porque Ele tem algo maior para nos dar. Eu tenho um amigo na Inglaterra, e esse amigo, ele viaja por muitos países. E eu estive com ele recentemente, e ele me conta essa história. Ele visitava um país onde prostituição é bem farta. Ele chega ao hotel à noite. Quando ele vai para o elevador, 3 meninas se aproximam dele. Ele disse: o senhor gostaria de algumas massagens? E se o senhor gostar das massagens, temos algo mais. Ele agradece: não, eu não sou desse tipo de pessoa, muito obrigado. Ele estava com outro amigo e ele segue para o quarto. Chegando no quarto, ele vira para o amigo e diz: mudei de ideia, eu tenho algo melhor para aquelas meninas. Ele diz: você mudou de ideia? Ele disse: sim. E ele toma 5 caminhos a Cristo. Desce, volta até onde estão as meninas, e as meninas ao vê-lo já dizem: o senhor mudou de ideia, vai querer a massagem. Ele diz: não, eu tenho algo melhor para vocês. Ele dá um livro para cada uma delas. Mas ele entendeu: por que eu trouxe 5, se são 3? Nisso, um dos guardas do hotel se diz: mas eu também não posso ter um livro. O outro também. E os 5 desaparecem. Ele sai para comer algo. Ao voltar, as 3 meninas estavam sentadas, não fazendo proposta para ninguém. Cada um tinha um livro e elas estavam lendo o livro. Mas a história não termina aí. No dia seguinte de manhã, ele estava cansado, ele dorme mais tarde. E ele me diz que às 8 da manhã ele vai para o refeitório para tomar o café da manhã. E ao entrar, ao aproximar-se do refeitório, está ali um dos guardas do hotel. Ele disse: eu estou aqui desde as 6 esperando pelo senhor. O senhor me deu que livro ontem à noite. Eu li todo o livro durante a noite. E eu entreguei minha vida para Jesus. E eu queria contar isso para você. Quando esse meu amigo contava essa história para mim, eu via sorriso na face dele. Eu via brilho nos olhos dele. Porque quando nós somos usados por Deus para salvar outros, é uma alegria que sentimos que dinheiro não pode pagar. E essa vida de adoração que Deus está pedindo para cada adventista. Cada dia me adore. Vai e conte aos outros. Eu não estou pedindo, eu quero te ajudar, eu quero te dar felicidade, eu quero te dar uma vida diferente. Eu quero preparar você para ir para o céu. Com muita frequência,
Eu visito um grupo de estudantes na Califórnia, já faz algum tempo que nos tornamos amigos. Sempre no final de cada verão, eles me convidam para estar com eles. E ali, quando vou, eu fico com eles 2, 3 dias. E gastamos 70% do tempo só escutando testemunhos de como Deus usou aqueles jovens durante as férias, indo de casa em casa espalhando livros. Irmãos, quando eu vejo que há entusiasmo, eles estão felizes, eles estão sendo usados por Deus. Na última vez que fui lá, um deles me contou isto. Eu bati na casa de um senhor, apresento os livros, o homem compra 2 livros. Ao terminar eu peço, o senhor pode me trazer água? O homem vai, traz 2 garrafas de água, uma pequena e uma grande. Me dá a pequena e fica segurando a grande e procurando por alguém. E eu pergunto, quem o senhor está procurando? Eu estou procurando o senhor que estava com você. O senhor que estava comigo? E nesse momento esse estudante como que desperta. E ele fala para o homem, sabe, o trabalho que eu faço é tão importante que Deus manda anjos para trabalhar comigo. E sabe, eu não posso ver meu anjo, mas alguns clientes veem os anjos que trabalham comigo. Só por curiosidade, dá para o senhor contar para mim como é que é o meu anjo? E o cliente começa a descrever para esse estudante. Olha, o seu anjo bem mais alto que você, mais forte. Veste com a calça cor creme, camisa branca dessa, com cinto, sapato dessa cor. Ele está lá, ele está entrando naquela casa. Vá. E o estudante despede e vai na próxima casa. Bate na porta, espera um pouco, alguém abre, ele entra, tenta apresentar todos os livros, mas aquela pessoa, aquele senhor daquela casa, compra só o livro Grande Conflito. O estudante sai e liga para o líder. Diz, o cliente acabou de ver meu anjo. E o estudante queria contar para alguém. E o líder diz, eu vou aí para ver, eu quero saber onde foi. E o líder vem com o carro e ele diz, aonde foi a história? A história que o homem viu meu anjo foi naquela casa. Mas depois o anjo entrou naquela casa. E você entrou lá, entrou. Vamos lá ver quem é que mora lá. For lá bater na porta, ninguém atende, bate de novo. E aí eles olham e percebem que a casa está vazia. Olha para a rua e lá está uma placa de vende-se. Pergunta ao vizinho. E o vizinho diz, não, essa casa está vazia por muito tempo. E esse estudante, com lágrimas nos olhos, me contava a história. Pastor, um anjo comprou meu livro. Eu falei, mas como é que você sabe disto? Porque quando eu fui checar quem era o cliente que comprou, ele vestia a mesma roupa do meu anjo. Então, na realidade, mas como é que um anjo comprou de você? Eu perguntei. Ele disse, pastor, eu penso que um cliente em outro lugar que eu não pude visitar, queria o livro, precisava. Então, o anjo veio comprar de mim para levar. Irmãos, há uma alegria em trabalhar para Deus. Há uma alegria em louvar a Deus cada dia. Durante o tempo que trabalhei na Rússia, durante o verão na Rússia, na Sibéria, dura só 2 meses. E era o tempo que nós íamos comportar, iam grupos de comportores. E durante o dia eles iam de casa em casa. À noite acendíamos uma fogueira. E eles vinham para estar ao redor da fogueira. E cada um tinha o testemunho do dia para contar. Irmãos, quando eu ouvi aqueles russos contando a história do dia, de como Deus usou cada um deles, você sentia mais perto do céu. Há uma alegria em trabalharmos para Deus. Eu não sei o que você está planejando para as próximas férias. Eu não sei. Mas eu gostaria de te dar um palpite. Deixa Deus te usar. Vá trabalhar de casa em casa. Leve livros que falem de Jesus. Adore a Deus durante todas as próximas férias. Se você é professor ou é aposentado ou está aqui nesta manhã, talvez você não pode ir de casa em casa vendendo livros. Por que não ter sempre livros com você?
E o Espírito Santo de Deus vai mostrar o que fazer com aquele livro. Eu tenho feito esse teste muitas vezes, irmãos. Um dia eu tinha só um livro na mão, dentro do avião. E eu pergunto, meu Deus, para quem eu vou dar esse livro? Abro a mesa, coloco o livro em pé. E eu falei, meu Deus, o primeiro que olhar eu dou o livro. Olho para cá, ninguém olha, para lá ninguém olha. Mas atrás eu percebo que tinha 3 irmãs católicas, sentadas 3. E eu percebi que elas estavam de olho no meu livro. Aí eu virei um pouquinho mais. Uma delas se levanta e vem até mim e diz, o senhor pode me emprestar seu livro? Eu disse, não. E ela ficou de boca aberta. Eu disse, não, desculpe, eu não vou me emprestar, eu vou doar o livro para você. O livro era aquele livro Terceiro Milênio. E algo me diz que eu vou encontrar com aquela irmã de novo um dia. Por isso, aí que está a beleza, irmãos. Quando nós somos usados por Deus, nós somos um adventista diferente. O adventista que proclama a Deus todo dia, quando chegar lá no céu, imagina a surpresa que vai ter cada dia de pessoas que vão te encontrar, porque você trabalhou para Deus, tentando salvar aquela pessoa. Temei a Deus e dai-lhe glória. Ele está vindo para julgar a terra. Neste momento, Ele ainda é seu advogado. E vai ser até o dia que você morrer, ou até o fechamento da porta da graça. Por que não pedir a esse advogado nesta manhã, dizendo, me perdoe, me ajuda a ser absolvido dos meus pecados, e eu quero te adorar, eu quero te servir. Amém.